Professor Delfim, muito bom dia. E os precatórios estão aí de novo em discussão, hein? O governo da União, com razão, está preocupado com o impacto dos precatórios dos estados. São Paulo, por exemplo, tem uma dívida de precatórios que não acaba nunca, né? De 23 bilhões. O Rio Grande do Sul, de 10 bilhões e meio. Minas Gerais também tem. E eles têm um prazo até 2024. Só que os governadores estão querendo a liberação de recursos já. Há até uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo nesse sentido. Olha, eu acho que vão empurrando com a barriga até não restar vivo mais nenhum beneficiário de precatório, viu, professor? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Mesa. Bom dia ao Brasil. Na verdade, esse é um problema que se arrasta há muitos anos. Nós descuidamos disso durante muito tempo. Inclusive o Congresso foi omisso, e quando não foi realmente laxista, permitindo que se estendesse os prazos positivamente. E no fundo isso é um assalto à sociedade. E todos, menos os que deveriam receber, são beneficiados pelos precatórios. O governo usa o precatório como receita. Os tribunais usam o precatório como receita. De fato, esse é um problema que foi negligenciado por causa da imoralidade da administração pública. Agora, professor, muito bom dia. Bom dia. Essa questão dos precatórios é um escândalo, né? Porque, afinal de contas, é dinheiro que não pertence ao governo, é dinheiro, enfim, das pessoas, das empresas, obtidos na justiça. A justiça condena o Estado, né, enfim, nessas ações e ordena que seja pago imediatamente o precatório. E aí entra numa fila. E essa fila ali anda de acordo com as conveniências que o governante, enfim, aquelas conveniências de sempre, né? Alegadas pelos governantes. Isso já não seria o caso, professor, de uma lei, né, que criminalizasse a retenção desses precatórios? Deixa eu te dizer, eu acho que isso é um problema muito complicado. Cada vez que isso foi levado ao Congresso, você obteve maior facilidade. E você tem toda a razão. Isso é um assalto. Ou seja, ele é devido, eu reconheço e pago quando puder. O quando puder nunca chega. Ou quando quiser, né? Não, na verdade, existe uma certa ordem. Antigamente era uma tragédia, porque se negociava a ordem dos precatórios, quer dizer, tinha uma corrupção gigantesca nesse negócio, do qual o setor privado participava. Nesse ponto a lei corrigiu. Hoje você não pode mais inverter a ordem e não pode também acelerar coisa nenhuma, a não ser que se acelere tudo. O grande drama é este, é que o Estado é insolvente. O Estado está se apropriando de recursos que não são dele. E é uma violação, inclusive, das decisões da Justiça. Porque a Justiça manda pagar. E o Estado encontrou um mecanismo de escorregar, levar para frente. É uma acumulação de 30 anos. Esse negócio realmente atingiu um nível muito grande. E o passivo do governo é uma coisa gigantesca. Oi, professor Delfim Neto, é Thaís Heredia aqui, Thaís, tudo bem? Tudo bem, que bom. Professor, saiu agora, bocadinho, o IBCBR, que é a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central, mostrando alta
em junho com relação a maio, alta de 0,3%, até acima do que os economistas esperavam, mas com retração no segundo trimestre. O resultado acabou vindo negativo em 0,13%, segundo trimestre contra o primeiro trimestre, que já havia registrado um período também de resultado negativo. Como é que o senhor vê esse resultado? Na sua conta, o segundo trimestre já seria mesmo, já vai ser mesmo negativo quando a gente souber do dado oficial pelo IBGE no final do mês? Deixa eu dizer, Thaís, ninguém pode dizer o que vai ser, mas essa é uma péssima indicação. Não é que ele tenha um significado, digamos, substantivo muito importante, porque você vai poder dizer que tecnicamente nós estamos em recessão outra vez, mas pela quebra de expectativas que ele vai produzir. Na verdade, se você vier com um resultado negativo, o que parece provável, você vai ter um choque, porque você vai ter que anunciar que tecnicamente você está outra vez em recessão. Professor, é o Rafael, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Professor, semana passada começaram a surgir as primeiras ideias do governo para alterar a cobrança do imposto de renda, acabar com dedução de educação e saúde, reajustar a tabela todo ano pela inflação do ano anterior. O que é que o senhor acha do que está sendo estudado por aí para mudar o imposto de renda? Deixa eu lhe dizer, o imposto de renda precisa sim de algumas correções. Agora, nada disso pode ser feito com essa precipitação sem que a gente veja realmente os números e as consequências disso. Eu acho que o negócio da reforma Eu já sei qual é a consequência, professor. A classe média vai entrar com o traseiro mais uma vez. Sobre isso parece que não há a menor dúvida. Sobre isso parece que não há a menor dúvida. O que está acontecendo é que isso tem que ser entendido globalmente. Não é possível você continuar a discutir essas coisas independente. Você tem que discutir o problema da reforma tributária inteira. Eu acho que existe um problema grave. Quer dizer, você precisa apresentar um projeto completo para a gente entender, na verdade, quem vai pagar a reforma da tributária. É preciso saber aonde incide o imposto. Não é quem recolhe o imposto, é quem paga o imposto. Quando normalmente quem recolhe não é quem paga é sempre o último consumidor. Então o que eu acho é o seguinte, nós estamos divulgando pedaços de uma reforma, já tem no Congresso já tem 3 lá. Uma muito boa, que era do API, que infelizmente tem um problema, na minha opinião, constitucional. Tem esta outra agora, que chamam do IVA dual, que me parece muito melhor, mas que deveria ser expandida de maneira importante, inclusive, para o financiamento da contribuição da Previdência. Ou seja, nós estamos precisando de um projeto global que mostre para o Brasil como é que vai ficar a coisa. Não é possível cada dia você vir com ideias novas. É isso, como diz o nosso querido Zé Paulo, não, quem vai pagar nós já sabemos. O de que se trata é saber quanto. Nós temos aqui uma fala do Onyx Lorenzoni, né, que é o chefe da Casa Civil. Então ele diz que estão no radar mudanças como o fim das deduções e uma redução das faixas de cobrança. Vamos ver se ele sabe mesmo o que está em estudo. O presidente Bolsonaro quer ser o primeiro presidente da história brasileira que faz a diminuição do custo do governo sobre a sociedade brasileira. A previsão é fazer a apresentação à Câmara dos Deputados e aí nós vamos trabalhar politicamente para fazer a melhor reforma possível dos tributos federais. Eu bato sempre nessa tecla. E o secretário da Receita, o Marcos Cintra, pressiona para ter na proposta do governo a criação do imposto sobre movimentações financeiras. Como é que fica? Dizer. Primeiro, eu acho que o que o Onyx disse é correto. Se fosse possível reduzir a carga tributária, ia receber aplausos gerais, até na ONU.
Mas tem que provar como é que vai fazer isso, atendendo às necessidades da sociedade. Agora, quanto ao eu tenho uma repugnância pelo imposto, por esse chamado imposto único, por esse imposto sobre transações financeiras. Eu acho que ele é o pior imposto possível, porque ele produz efeitos dramáticos sobre os preços relativos. Eu vejo com muita dificuldade as pessoas entenderem isso. Esse é o pior imposto possível. E ele tem que... Nós temos uma alternativa clara, que é o imposto sobre valor adicionado, que pode, inclusive, eliminar a contribuição das empresas e na Previdência Social. Então, não há razão nenhuma para a gente se preocupar, ou melhor, para a gente acelerar a apresentação de ideias separadas, sem mostrar o conjunto. Nós não podemos entrar nessa brincadeira sem saber realmente começo, meio e fim. Nós não podemos começar a aceitar coisas que vão corrigir um aspecto e deixar pendurado o outro. Se nós vamos fazer uma reforma tributária, não cometamos os erros de 88, quando nós poderíamos ter feito um regime de IVA que já estava sendo feito no Canadá, mas decidimos inventar a moeda, fizemos um sistema tributário cheio de defeitos, que está na Constituição de 88. Agora é preciso fazer uma correção adequada. Eu acho que é preciso, eu insisto outra vez, reforma tributária não é coisa para economista. Reforma tributária é coisa para tributarista.